Pois bem, na videoaula de hoje nós estaremos fazendo geleia de mocotó. Eu estou aqui com 5 pés de vaca, ou 5 mocotó inteiro, já cortado. Eles pesaram 7,480 kg, 31,42. Agora o próximo passo é colocarmos para cozinhar até soltar do osso. Pois bem, na sequência da nossa videoaula, vamos estar colocando o mocotó, ou a mão de vaca, aqui em Portugal é conhecido como mão de vaca. Vamos colocar na panela de pressão e vamos cozinhar por mais ou menos umas 2 horas. Pois bem, já colocamos aqui a mão de vaca, ou o mocotó, na panela de pressão. Vamos estar completando com água. Vamos acrescentar 2 pauzinhos de canela. Esse pauzinho de canela serve para tirar aquele cheiro forte da mão de vaca, aquele gosto forte da mão de vaca ou do mocotó. Agora vamos colocar na pressão e vamos cozinhar por mais ou menos aí umas 2 horas. Pois bem, dando seguimento aqui à nossa videoaula, nós cozinhamos já o mocotó ou a mão de vaca, já batemos, misturamos aqui com o leite e o açúcar, e agora vamos aqui deixar cozinhar aqui aproximadamente aí umas 2 horas até dar o ponto da nossa geleia de mocotó. Pois bem, já se passaram umas 2 horas e a nossa geleia já está no ponto de leite condensado. Vai ficar mais ou menos aqui uns 40 minutos a 1 hora até dar o ponto. E aí depois é só bater e colocar a geleia nas forminhas e deixar umas 12 horas e aí a geleia já está pronta. Pois bem, nesse momento agora precisamos ficar sempre mexendo, preferência com uma colher de pau, passando bem no fundo da panela para que não venha grudar, para que não venha queimar no fundo da panela e depois a sua geleia ficar com aqueles pedacinho queimado, aquelas manchinhas preta e também com aquele gosto de queimado. Então, a partir de agora tem que tomar muita atenção porque ele já está ficando bem mais cremoso. Então a possibilidade de grudar no fundo da panela é muita. Então agora atenção dobrada até dar o ponto. E como é que vamos saber que está no ponto? É quando passarmos assim a colher, a gente conseguir ver o fundo da panela. Pois bem, o nosso doce de leite já está ficando bem mais cremoso. Desse momento para frente, eu gosto de usar uma colher de silicone, uma espátula de silicone, porque eu vou passando no fundo da panela e aí ele não gruda. Que agora tem que tomar muita atenção para não grudar no fundo da panela e a sua geleia ficar com gosto de queimado. Então por esse motivo, eu prefiro usar, a partir desse momento agora que ele está bem cremoso, olha, eu prefiro usar uma espátula ou uma colher de silicone, porque aí eu posso rapar o fundo da panela e ele não vai queimar. O nosso doce já está quase chegando ao ponto. Observa que já muda o barulho quando a gente rapa o fundo da panela. Olha. Então isso é muito importante. Tomar aqui muita atenção para não grudar. Se grudar no fundo da panela, você perde o seu doce. O seu doce vai queimar
vai ficar com aquele gosto de queimado e aí você perde toda a sua geleia. Por isso que é muito importante uma espátula de silicone ou colher de silicone para a gente mexermos aqui e estarmos sempre rapando o fundo da panela. Pois bem, estamos aqui já quase chegando à reta final da nossa geleia, uma geleia a nível profissional. Passaram-se mais ou menos aí já quase 3 horas no fogo e observa que a nossa geleia ela já está quase no ponto. Então você precisa tomar muita atenção para não queimar. Olha só, olha a diferença já do barulho, ó. A gente percebe que já está tipo querendo grudar no fundo. Por isso que é muito importante uma colher de silicone para estarmos rapando para que isso não aconteça. Sua geleia não pode queimar, não pode grudar no fundo. Você vai demorar aí para fazer essa geleia mais ou menos aí umas 3 horas mais ou menos. Eu sou o chefe Genildo Santos e na videoaula de hoje estamos ensinando passo a passo como fazer uma geleia de mocotó. Pois bem, a nossa geleia já está quase no ponto. Observa que isso é extremamente demorado. Ela ainda não está no ponto, mas já está quase. Observa, ainda não conseguimos ver o fundo da panela, mas está quase. O ponto é quando você puxar assim, olha, você consegue ver totalmente o fundo da panela. Já estamos quase chegando ao ponto. Precisa tomar muita atenção para não queimar o doce. Porque agora estamos chegando no final e essa parte é a parte mais perigosa, aonde se você não tomar atenção mesmo, você queima a sua geleia e coloca todo o seu trabalho a perder. Mais ou menos aí, nós gastamos umas 5 horas para fazer essa geleia. Foram 2 horas cozinhando o mocotó, a mão de vaca, na pressão. E depois mais ou menos aí umas 3 horas até dar o ponto da nossa geleia. Ou seja, no total aí umas 5 a 6 horas para você fazer a geleia de mocotó. E no final, se você não tomar muito cuidado, você perde todo esse trabalho, você perde a sua geleia. Por quê? Porque grudou no fundo da panela, queimou o doce, queimou a geleia e aí não vai ficar legal. Pois bem, chegamos aqui à reta final do nosso doce. O nosso doce já está no ponto, olha. Observa a cremosidade dele. A gente vira a colher já tem alguma dificuldade em escorrer o doce assim, olha. Ele já fica bem mais cremoso. Ó. Então aqui chegamos ao ponto do nosso doce. Eu abaixei o fogo para não queimar. E agora sim você vai puxar para você ver como é que tá. Se consegue ver o fundo da panela. Olha lá. A melhor forma de você tirar o ponto do seu doce é aqui no canto da panela, olha. Porque às vezes você puxa aqui no meio e quase não vê. Por quê? Porque no meio se concentra mais. Agora quando puxamos ali no canto, a gente consegue ver bem o fundo da panela, olha lá. Ó. Então isso quer dizer o quê? Que o seu doce está no ponto. Tem muita fumaça, quase a gente não consegue pegar direito. Eu vou deixar parar um pouco a fumaça para você ver que o doce está no ponto. Olha lá.
A gente consegue ver bem o fundo da panela. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final, ao ponto do nosso doce, ou melhor dizendo, da nossa geleia. E a nossa geleia aqui está no ponto. Agora o próximo passo é desligar o fogo, continuar mexendo por aproximadamente aí uns 3 a 5 minutos. Por quê? Porque a panela está muito quente. Se você desliga o fogo e deixa a panela aqui, o seu doce vai queimar. Porque a panela está muito quente, o doce ainda está fervendo e ele vai queimar. Então o que que a gente faz? Desliga o fogo, continua mexendo por mais ou menos aí uns 3 minutos, para que o fundo da panela comece a esfriar um pouquinho. E depois a gente deixa ele aqui por uns 5 minutinhos. E vamos untar as formas com óleo de coco, para depois a gente bater essa geleia por mais ou menos aí uns 30 minutos na batedeira industrial. E depois a gente coloca nas formas. Olha que doce, que geleia linda. Tá com uma cor boa, tá com uma textura muito boa. Não tem nenhum vestígio aqui de queimado. Às vezes aparece alguma coisinha assim, ó, mas é pedacinho do pau da canela. Mesmo a gente coando, acaba ficando. Então tem que tomar muita atenção, olha aqui, para que isso não aconteça. Isso é um pedacinho de pau de canela. Doce no ponto, vamos desligar o fogo e continuar mexendo por uns 3 minutos. Pois bem, desligamos o fogo, mexemos por aproximadamente aqui uns 3 minutos. Observa qual é a textura do doce, olha aí. É a mesma coisa de fazer um doce de leite. Mesmo processo é o mesmo. A única coisa de diferente é que acrescentamos aqui o mocotó cozido, batido e coado. Mas o processo é o mesmo. É um doce de leite normal, porém acrescentamos aqui o mocotó, ou a mão de vaca. Observa, a gente consegue ver o fundo da panela. Então isso quer dizer o quê? Que a sua geleia está no ponto. Ó. Agora, como eu já desliguei o fogo, já mexi, não grudou, não tem nada grudado no fundo da panela. Agora eu vou deixar aqui mais ou menos uns 3 minutinhos até eu untar as formas. Depois que eu untar as formas, aí eu vou bater essa geleia por aproximadamente ali uns 30 minutos na batedeira industrial, para que ela fique macia. Se eu tiro esse doce ou essa geleia desse jeito e coloco nas formas, elas vão endurecer, mas vão ficar borrachudas, vai ficar aquele doce borrachudo. Então o segredo agora para ficar aquela geleia macia é a gente bater por aproximadamente aí uns 30 minutos. Se você não tem batedeira, você pode bater com a colher de pau. É pegar aqui mesmo e bater mesmo aqui por uns 30 minutos, sem parar. Mas como eu tenho ali a batedeira, então eu vou colocar na batedeira e vou bater por uns 30 minutos. Pois bem, enquanto a nossa geleia está descansando ali no fogo, ou seja, em cima do fogão, né, porque já está desligado, eu gosto de untar as formas com óleo de coco. O óleo de coco. As formas é a mesma forma de queijo, né? Eu uso um cano. Coloquei um plásticozinho, passei um plástico, coloquei fita nela. Para quê? Para fazer um fundo. Para que a geleia, quando a gente encher aqui a forma, a geleia não derrama por baixo. E é bom untar toda a forma com óleo de coco e o fundo também, porque quando ela esfriar, vai ficar fácil para a gente tirar depois a geleia. Então é isso, vou estar untando as formas com óleo de coco
E depois estaremos batendo a geleia e colocando aqui nas formas. E agora ela vai ficar depois nas formas por aproximadamente aí umas 12 horas descansando. Pois bem, já untamos ali a nossa forma, agora eu vou montar aqui a nossa batedeira. Essa é uma batedeira com a potência de 1600, é uma batedeira muito boa, muito forte. Ela tem aqui, ó, o regulador dela. Ela vai numa velocidade até 6, muito potente. Vou estar montando ela e a gente vai bater o doce nessa batedeira por aproximadamente aí uns 30 minutos. Então aqui está a nossa batedeira desmontada. Então ela vem com esse cabo de inox para a gente parafusarmos aqui. Pois bem, estamos aqui encaixando a outra peça, olha. Então essa aqui é uma batedeira mais industrial. É uma batedeira com uma rotação muito boa, 1600. E é isso. E agora vamos bater o doce. Então vamos bater aqui mais ou menos aí uns 30 minutinhos. Olha a potência dessa máquina. Estamos aqui no 1, na velocidade 1. Olha. Essa é a velocidade 1. Está na velocidade 1. Agora aqui eu vou aumentar a velocidade dela. 2, 3. Vou segurar ela aqui com o pé. Então vamos bater aqui mais ou menos 30 minutos. Pois bem, batemos ali por 30 minutos. Agora vamos encher aqui a nossa forminha de geleia. E vamos deixar ela descansar aí por umas 12 horas. Pois bem, a nossa geleia já está nas formas. E agora vai ficar aqui até no outro dia. Ela tem que descansar aí por aproximadamente umas 12 horas. Pois bem, chegamos à reta final da nossa geleia. Ela já endureceu, está muito boa. Rendeu 12 geleia com mais ou menos aí 800 gramas, olha. Mais ou menos aí 800 gramas. 900. Mas ainda tem aqui a forma. Quando tirar a forma vai dar mais ou menos aí umas 900 gramas. Então, a receita foram 20 litros de leite, foram 7 mocotó e 4 kg de açúcar. Eu usei aqui a porcentagem de açúcar de 20% de açúcar. E fiz também essa geleia mais mole, uma geleia de vidro, né? Também não ficou assim tão mole, mas ela ficou boa, ficou uma geleia mais pra gente comer assim. Olha aí, de colher. Ficou uma geleia mesmo boa. Ó, de comer de colher. Então me renderam 12 geleia dessa. Me renderam 6 vidrinhos desse. E eu gastei para fazer essa geleia. E como eu estou em Portugal, eu gastei
No total, 111,50 €. Porque aqui eu incluí todo o meu trabalho. Eu incluí, por exemplo, 45 € do meu trabalho, 8,50 € do gás, dos 4 quilos de açúcar eu coloquei, deu 6,50 €, dos 7,5 kg de mocotó deu 31,50 €, dos 20 litros de leite deu 20 €. No total aí foram 111,50 €. Ou seja, cada geleia dessa, depois de pronta, ela vai me custar mais ou menos uns 9,50 €. Então, se eu fosse vender ela, eu ia ter que ganhar aqui pelo menos 100%, ou seja, ia ter que vender ela por 18, 19 €. Cada geleia dessa com aproximadamente aí 800 gramas. E o resultado final dela foi isso aqui. Olha que geleia bonita, muito boa. Ficou mesmo bem boa mesmo, olha. Muito boa. E tá muito saborosa, muito gostosa. Eu deixei ela apurar um pouquinho mais, olha aí. Muito boa essa geleia. Muito boa mesmo. Então agora eu vou tirar todas da forma e depois eu mostro para vocês o resultado final. Pois bem, esse é o resultado da nossa videoaula. Esse é o resultado aqui da nossa geleia. Olha como elas ficaram bonitas. Então, ficou mais ou menos aí. Essa, por exemplo, tem 860 gramas. Então é isso. Na receita de hoje, rendeu aí 12 geleia. Então essa foi a nossa videoaula com o chefe Genildo Santos. Passo a passo como fazer geleia de mocotó. Se você gostou, curte, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado a todos.